Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler um texto aqui da Palavra de Deus para a nossa meditação desse dia, no nosso devocional. Está no Salmo de número 91, versículo 1 e 2. Tem pessoas que têm por hábito ler Salmo todos os dias. Eu quero ler o versículo primeiro e o segundo e analisar um pouco o que essa mensagem tem a nos passar nesse dia. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha, você já parou para pensar no privilégio que nós temos de contar com a proteção de Deus e com o cuidado de Deus na nossa vida? Você já parou para refletir quantas das vezes nós passamos por um livramento extraordinário de Deus na nossa vida? E quantas das vezes nós somos livres de sérios problemas, de sérios perigos e talvez nós nem percebemos que isso aconteceu? A Bíblia, ela tem o Salmo 91 aqui, ele fala basicamente, quase todo salmo tem um motivo de falar, o livramento de Deus, como que Deus nos livra das situações mais adversas nas nossas vidas. Olha, aquele que habita. A expressão aquele, ela é condicional. Ela é uma expressão que nos dá uma ideia condicional da situação. Fala assim, aquele, quer dizer, nem todas as pessoas decidem habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Todo-Poderoso, certo? Estar à sombra é estar na dependência. Estar na sombra é estar debaixo da dependência do Deus Todo-Poderoso. Mas nós não podemos passar apenas um momento na presença de Deus. Nós não podemos querer simplesmente que a presença de Deus, que a presença do Todo-Poderoso seja como um paliativo em certas situações, seja como um comprimido de tirar dor, um analgésico que nós tomamos de vez em quando as coisas se tornam críticas. A expressão diz que nós devemos habitar. Habitar é estar todo o tempo habitando, escondendo em Deus. Olha bem, nós temos um privilégio muito grande porque Deus ele tem um cuidado especial com a nossa vida. Nós observamos na palavra de Deus, lá em Colossenses, a Bíblia fala assim, se há alguma coisa a ocupar a vossa mente, alguma coisa que deveis pensar, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E a palavra continua dizendo o seguinte, porque nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Como estar no esconderijo do Altíssimo? Como habitar no esconderijo do Altíssimo? Quando nós morremos para essa vida, morremos para o pecado e nós nascemos para viver a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Então, a condição é essa, que quando nós morremos para o mundo e vivemos para Deus, nós estamos mortos. Para o mundo, sim, mas nós estamos escondidos em Cristo e em Deus. Pare para pensar nisso. Nós temos um inimigo em comum. A Bíblia diz, lá na carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso inimigo, ou vosso adversário, anda ao derredor de vós, procurando alguém que ele possa tragar. Nós temos a revelação de Deus que nós temos um inimigo comum. O inimigo comum que nós temos é o inimigo de Deus, desde o princípio. É o diabo. O diabo, ele é e sempre será nosso inimigo e você não precisa pensar que por algum momento da vida você não vai ter ele como inimigo seu. Mas a Bíblia, ela diz que nós devemos vigiar, nós devemos estar sóbrios, conscientes, lúcidos, sabendo que nós teremos a posição do nosso adversário em todos os tempos. Mas isso não me incomoda. Isso não pode incomodar você.
Porque se nós morremos para o pecado, nós estamos escondidos em Cristo, em Deus. Porque se nós morremos para a vida velha e nascemos de novo para viver em novidade de vida, nós sabemos que nós estamos protegidos por Deus, porque nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Deus Onipotente. Se você olhar na sua Bíblia, no Salmo 34, verso 7, existe um paralelo feito entre a passagem de Pedro que é muito interessante. A Bíblia diz no Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra. Olha bem, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Se nós olhamos para a carta de Pedro, diz que Satanás, o nosso adversário, ele está ao derredor procurando alguém que ele possa tragar. A Bíblia diz que se nós não vivemos no pecado, o diabo não nos toca. Olha bem, o diabo não tem acesso. Ele não pode tocar na vida de um crente se o crente estiver no esconderijo do Altíssimo. Como estaremos e como nos manteremos no esconderijo do Altíssimo? Pensando nas coisas do alto, valorizando as coisas do alto, priorizando as coisas que são de cima, deixando de estar preso àquilo que é temporal, àquilo que é terreno, e dando mais atenção às coisas que são espirituais e são eternas. Eu quero te falar, você não precisa temer o diabo, porque o diabo ele não pode tocar, ele não pode chegar a você, se você estiver guardado em Deus. A Bíblia diz assim, tirei do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Se você está no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso, Deus ele é um escudo na tua vida, ele é uma proteção na tua vida, e você pode ter certeza que ele vai cuidar de você. Pode ser de qualquer situação que o inimigo tente lançar contra a tua vida, mas você vai ser guardado por Deus. Pense que se o diabo está ao redor, é um pouco mais longe. O anjo de Deus está ao seu redor para te proteger, para te guardar e para te livrar. E eu quero voltar lá no começo da minha fala. Você já parou para refletir no privilégio que nós temos depois que nos tornamos filhos de Deus pela fé, porque nós recebemos a Jesus como Salvador? Pense nisso. Considere isso. Saia hoje com coragem. Toma atitudes com coragem, porque você está guardado por Deus e protegido pelo Senhor. Ele criou todo um projeto de proteção para a tua vida e para a minha vida. E nós podemos ter certeza que hoje vai ser mais um dia de vitória na nossa vida. Muito obrigado e que Deus abençoe você. Não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus.